Vamos lá, pessoal. Continuando aqui a correção da prova do MPDFT 2015. Vamos lá. Questão 11. Quanto aos crimes contra a vida, assinale a opção correta. Havia marcado letra D, mas na verdade a resposta certa é a letra E. Nossa, letra E. Marquei a letra D, na verdade a resposta é a letra E. Então vamos lá, uma partir da letra A. A expressão durante ou logo após o parto impede a caracterização do infanticídio se a conduta for praticada mais de 24 horas após o parto ter sido concluído. Conforme o livro do Kleber Masson, diz o seguinte: a expressão logo após o parto será interpretada, no caso concreto, enquanto subsistirem os sinais indicativos do estado puerperal, bem como sua influência no tocante ao modo de agir da mulher. Será possível a concretização do delito. Então, esse logo após, ele não tem a ver com horas. Ele tem a ver, ele está ligado à influência. Deixa eu apagar aqui. Ele está ligado à influência. Ou seja, se ainda há influência nas atitudes da mulher, né? Então não tem a ver com horas, e sim com influência. Vamos lá, letra B. Então aqui tá errado. Opa. Errado. Letra B. Se A induz B a se matar, mas B apenas experimenta lesões leves. A pratica delito de auxílio ao suicídio na forma tentada? Errado, né? Também com base no livro do Kleber Masson, diz: não é possível a tentativa, pois a lei só pune. Calma aí. A lei. Não é possível a tentativa, pois a lei só pune o crime se o homicídio se consuma ou se da tentativa do suicídio resulta lesão corporal de natureza grave. Cuida-se de crime condicionado em que a punibilidade está sujeita à produção de qualquer dos resultados legalmente exigidos. Ou seja, para ser a forma tentada, deverá ser. Ixi, tá dando problema aqui direto. Deverá ser lesão grave. Lesão grave. Pronto. Letra C. Letra C. Para a realização do aborto, com consentimento da gestante em caso de gravidez resultante do estupro, o médico precisa de autorização judicial? Errado, né? Com base no artigo 128. Vamos colocar aqui. Com base no artigo 128, não se pune o aborto praticado por médico. Aí ele vem colocando: aborto no caso de gravidez resultante do estupro. Se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante, ou quando incapaz de seu representante legal. É isso mesmo. Então, já no seu artigo 128, vou colocar aqui, artigo 100. Opa, aqui não. Aqui. Artigo 128 do Código Penal. Então, no artigo 128, já tem essa previsão. Ou seja, dispensa autorização judicial. Vou só marcar aqui para ficar claro o que está errado. Autorização judicial. Letra D. Apressar a morte de quem esteja desenganado
configura homicídio com relevante valor social. Relevante valor social. Aí vem, é incorreto, porque na verdade não é valor social. Isso aqui quando eu fiz ainda fiquei na dúvida. É valor moral. Valor moral. A eutanásia caracteriza homicídio com relevante valor moral. Letra E. Homicídio. Lá. Ao autor. Essa aqui tá correta, né? Então a gente só marca. Ao autor do homicídio praticado contra a mulher por razões de condições de sexo feminino da vítima, aplica-se a circunstância qualificadora. É o artigo 121, parágrafo 2º. Se o homicídio é cometido, aí inciso 6, contra a mulher por razões de condições de sexo feminino, feminicídio. Isso mesmo. Beleza. Vamos só anotar aqui. Artigo 121. Artigo 121, parágrafo 2º. Parágrafo 2º. Inciso 6. Isso mesmo. O famoso feminicídio. Feminicídio. Vamos lá, questão 12. Questão 12. Na questão 12, é para achar a resposta correta. A gente marcou a letra D e acertou. Letra D. Vamos lá. D. Vamos lá, começando pela letra A. O que está errado? O consentimento da vítima, menor de 14 anos, na prática do ato libidinoso, afasta a característica do crime de estupro de vulnerável, desde que haja aceitação social da conduta pela comunidade da vítima e por sua família, que a vítima tenha tido experiência sexual anterior ou que preexista relacionamento amoroso entre os envolvidos. Errado, né? O costume social não gera abolício crimes. Acho que é o melhor pensamento aqui. Então vamos lá. Com a vigência da Lei 2015 de 2009, não há mais que se falar em presunção relativa ou absoluta no que se refere aos crimes sexuais. O consentimento da vítima, menor de 14 anos, não obsta eventual ação penal, tendo em vista que a vulnerabilidade tem natureza objetiva. A pessoa é ou não vulnerável. Ponto. A vulnerabilidade, melhor forma que é. Opa. Vamos aqui, volta. A vulnerabilidade é objetiva. Ou seja, é maior ou menor. A vítima tem mais ou menos de 14 anos. É objetiva. É objetiva. Objetiva. Simples assim. Aqui. E aí mais uma aqui, ó. Costume. Rapaz. Costume não gera abolício crimes. É tipificado, mas aqui a gente aceita. Não existe isso. Vamos lá, letra B. O pastor que constrange fiel de sua igreja com o intuito de obter favorecimento sexual, prevalecendo-se de sua condição de ascendência religiosa inerente ao ministério, comete o crime de assédio sexual. Eu coloquei essa aqui como correta, mas coloquei essa letra B e a letra D como correta. Então vamos lá. Os líderes religiosos, isso aqui também no livro do Kleber Masson. Os líderes religiosos, padres, bispos, pastores, gozam do respeito e até mesmo da subserviência irrestrita dos seus seguidores, proporcionado sobretudo pela fé. Todavia, não há relação entre eles
relação inerente a cargo, emprego ou função. Consequentemente, o constrangimento do líder religioso dirigido a um fiel, com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, não acarreta o crime tipificado no artigo 216 do Código Penal, sem prejuízo do delito de estupro, a ser avaliado no caso concreto. Vou colocar aqui. Continuando. Então, letra B. Mesmo havendo essa condição de ascendência, eu vou ampliar aqui. Não há vamos ver aqui, ó. Não há relação inerente a cargo, emprego ou função. Não há relação inerente a cargo, emprego ou função. Cargo, emprego ou função. Não há, né? Então, nesse caso, você não consegue encaixar essa conduta dentro do assédio sexual. Vamos ver aqui, ó. Artigo 216-A. 216-A. Aqui, ó. Aqui, ó. 216-A. Constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou oferecimento sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição superior, hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função. Detenção de 1 a 2 anos. E aí a pena é aumentada em até 1/3 se a vítima é menor de 18 anos. Então aqui, ó, ele deixa bem claro, inerente ao exercício do emprego, cargo ou função. Como não tem isso dentro do ambiente religioso, você não consegue tipificar no crime de assédio sexual. Voltando para a questão. Vamos lá. Então aqui tá errado. Errado. Letra C. Vamos para a letra C. Letra C. Um casal que pratica relações sexuais dentro de sua própria casa, fechada ao público, não comete crime de ato obsceno, ainda que os atos tenham sido facilmente presenciados através das vidraças da residência, por quem passava normalmente pela rua. Errado, né? Errado. Nós temos no artigo 233 do Código Penal a seguinte conduta: praticar ato obsceno em lugar público. Então, vamos aqui, ó. Lugar público, aí aqui não se encaixa, ou aberto, ou exposto ao público. É aqui também aberto não se encaixa, entretanto, exposto ao público se encaixa. Exposto ao público. Lembrando que esse aqui é o artigo 233 do Código Penal. Vamos lá. Letra D, que é a resposta correta. Nós temos
constranger alguém à prática de conjunção carnal e a outros atos libidinosos no mesmo contexto fático e contra a mesma vítima configura crime único. Correto, né? Correto. Vamos ver qual é esse artigo aqui. Letra D. Letra D. Ah, letra E agora. Vamos lá. Letra E. Submeter. Aqui é a base. A base da letra E é o artigo 218b. Artigo 218b. Submeter, induzir ou atrair à prostituição ou outra forma de exploração sexual a alguém menor de 18 anos ou que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, facilitá-la, impedir ou dificultar que a abandone. Pena, reclusão de 4 a 10 anos. Então vamos ver aqui, ó. Somente constitui crime se o... Vamos ler aqui a toda, né? Letra E. Submeter, induzir ou atrair a prostituição menor de 18 anos somente constitui crime se o fato for praticado pelo agente com o fim de obtenção de vantagem econômica. Vantagem econômica. Aí, ó, se o crime é praticado com o fim de vantagem econômica, aplica-se também a multa. Então, na verdade, vou colocar aqui, artigo 218. Artigo 218. Lá, corrupção de menores, né? Artigo 218b. B. Favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente vulnerável. Aí vem, artigo 218b. Submeter, induzir ou atrair à prostituição ou outra forma de exploração sexual a alguém menor de 18 anos ou que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato. Facilitá-la, impedir ou dificultar que a abandone. Também são condutas típicas. Aí vem pena, reclusão de 4 a 10 anos. Aí no parágrafo primeiro ele fala assim, ó. Se o crime é praticado com o fim de obter vantagem econômica, aplica-se também a multa. Então, na verdade, isso aqui não é tipificado só com a vantagem econômica. A vantagem econômica impõe a multa. Impõe a multa. É isso. Pronto. Então, a resposta letra D já tá aqui. Vamos ver aqui. Ctrl F. Vamos ver aqui. Constranger. Aqui, ó. Artigo 213. Pronto. Era esse que eu queria o número. Artigo 213. Assim dispõe. 213. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique ato libidinoso. Isso mesmo. Artigo 213. Então, mais uma questão corrigida aí. Vou voltar aqui para a questão. Então, a vantagem econômica impõe. Opa, vou mudar aqui. Pronto. Impõe a multa. Pronto, só isso.
Vamos lá, 13. Na 13, a gente marcou a letra C. Vamos ver aqui. Na 13 a gente marcou a letra C e era a letra C mesmo. A gente acertou essa aí. 13, letra C. A gente acertou. Então vamos lá, vamos ver. Um por um aí. Vamos ver. Para a caracterização do delito. Para a caracterização do delito de comunicação falsa, de crime ou contravenção, exige-se a instauração formal de procedimento de investigação do fato comunicado. Então vamos ver aqui. Para a caracterização do delito de comunicação falsa de crime ou contravenção, exige-se a instauração formal de procedimento de investigação do fato comunicado. Essa eu também achei que era verdadeira. Vamos ver aqui. É incorreta porque a comunicação falsa de crime ou de contravenção, artigo 340 do Código Penal, artigo 340 do Código Penal, vem assim descrito: provocar a ação de autoridade comunicando-lhe a ocorrência de crime ou de contravenção que sabe não se ter verificado. Olá, provocar a ação de autoridade comunicando-lhe a ocorrência de crime ou de contravenção que sabe não se ter verificado. Não está falando que exige a investigação, não. Basta provocar a ação da autoridade. Então, artigo 340, tá aqui errado. Letra B. A letra B também eu achei que era correta, só que a letra C eu achei que era mais correta ainda. Então vamos lá. Letra B. O falso testemunho deixa de ser punível se antes da sentença, no processo em que se apura o falso, o agente se retrata ou declara a verdade. Isso está previsto lá no artigo 342, só que de uma forma um pouco diferente. O fato deixa de ser punível se antes da sentença, no processo em que ocorreu o ilícito, o agente se retrata ou declara a verdade. Então, o falso testemunho deixa de ser punível se antes da sentença, no processo em que ocorreu o ilícito, o agente se retrata ou declara a verdade. Então, ó, o falso testemunho, esse é o artigo. Esse é o artigo 342, né? O artigo 342. Parágrafo 2º. Artigo 342, parágrafo 2º. Diz assim: o fato deixa de ser punível se antes da sentença, no processo em que ocorreu o ilícito, o agente se retrata ou declara a verdade. Aí o interessante é o seguinte: quando a pessoa declara, quando a pessoa incorre em falso testemunho, nós temos duas situações. Nós temos dois processos. O processo que vai responsabilizar, que vai verificar o falso, o próprio falso, e temos o processo onde o testemunho falso
Testemunho falso foi proferido. Foi proferido. Ou seja, nesse processo aqui, existe o ilícito. Existe o ilícito. Então, o que ele está falando no artigo 342? Que no 342 ele está falando o seguinte, que o falso deixa de ser punível se antes da sentença, nesse processo aqui, ó, antes dessa sentença, antes da sentença, antes da sentença, é nesse caso aqui, e não nesse caso aqui, porque a ideia aqui é evitar o prejuízo que um testemunho falso traria ao processo. Entendeu? Então vamos lá. Por isso que está errado. Por isso que está errado. 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 Vamos lá. Letra C. Letra C é a correta. Então a gente já marca logo. O agente de polícia que, valendo-se da facilidade proporcionada pelo cargo, subtrai em proveito próprio dinheiro de fiança prestada por preso em flagrante na delegacia de polícia em que trabalha e que estava na posse de escrivão de polícia pratica crime de peculato. Exatamente. Isso aqui, a previsão disso aqui. A previsão disso aqui está no artigo 312, parágrafo 1º do Código Penal, que diz assim: aplica-se a mesma pena se o funcionário público, embora não tendo a posse do dinheiro, valor ou bem, o subtrai ou concorre para que seja subtraído em proveito próprio ou alheio, valendo-se de facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário. Então, repetindo, aplica-se a mesma pena se o funcionário público, embora não tendo a posse do dinheiro, valor ou bem, o subtrai ou concorre para que seja subtraído, em proveito próprio ou alheio, valendo-se de facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário. É isso, entendeu? Mesmo não possuindo, o dinheiro, o toma por facilitação, por facilitação da condição de servidor, de funcionário público. Funcionário público. Pronto. Vamos lá. Letra D. Letra D. Pratica conduta atípica o policial que, negligentemente, deixa à vista, sobre o painel de seu veículo, arma de fogo pertencente à corporação e assim acautelada, sendo tal objeto subtraído sem violência por um ladrão que por ali passava. Vamos lá. A letra D tem como base para sua resposta. A letra D tem como base para sua resposta a doutrina, pois o peculato culposo nada mais é do que o concurso não intencional pelo funcionário público, realização por ação ou omissão, mediante imprudência, negligência ou desídia, para apropriação, desvio ou subtração de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel pertencente ao Estado ou sob sua guarda, por uma terceira pessoa que pode ser funcionário público ou particular. Então, seguindo a lógica aqui, o peculato culposo. Peculato
Peculato culposo. É só lembrar, ó. Então não é atípica. Só marcar aqui, ó. O policial que negligentemente. Negligente. Negligência. Negligência. Então, por meio de negligência. Então, vamos lá. O peculato culposo nada mais é do que o concurso não intencional pelo funcionário público, realizado por ação ou omissão, mediante imprudência, negligência, que é o caso, negligência, ou desídia, para apropriação, desvio ou subtração de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel pertencente ao Estado ou sob sua guarda, por uma terceira pessoa que pode ser funcionário público ou particular. E aí a gente vai agora para letra E. Letra E. Pratica conduta atípica. Opa, letra E. Letra E. O agente de trânsito que retarda indevidamente a prática de ato, de ofício, cedendo a pedido ou por influência de alguém, comete o crime de prevaricação. Eu havia colocado correta também. Essa. Havia colocado correta também. Então vamos ver lá. O artigo prevaricação. Prevaricação está prevista no artigo 319 do Código Penal, que assim dispõe: retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra disposição expressa de lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Esse é prevaricar. Aí versus corrupção passiva. Corrupção passiva. A corrupção passiva está prevista no artigo 317. Artigo 317. E assim dispõe: solicitar ou receber para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida ou aceitar promessa de tal vantagem. Então vamos ver aqui qual é o caso. Aqui, ó. O agente de trânsito que retardar indevidamente a prática de ato de ofício, cedendo a pedido, ou por influência de alguém, ou influência, ou influência de alguém, comete o crime de prevaricação. Errado. Comete o crime de corrupção comete o crime de corrupção. Opa. Corrupção passiva. Mas hoje tá direto. Corrupção passiva. Então vamos lá. Corrupção passiva: solicitar ou receber para si ou para outra, indireto ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar a promessa de tal vantagem. Então, no caso de prevaricação, ele fala retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-la contra a disposição expressa de lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Aqui a gente tem que colocar, ó, interesse ou sentimento. E na questão não tem nada disso, né? A questão não fala nada disso. A corrupção passiva só fala isso: solicitar ou receber para si ou para outra.
A letra E. Peraí. Artigo 317. Vamos ver aqui o artigo 317. É isso mesmo, ó. Na verdade, corrupção passiva. 317, parágrafo 2º. Vou colocar aqui para vocês verem. Parágrafo 2º. 317, parágrafo 2º. Aí vem o caput, né, do 317, que é solicitar ou receber para si ou para outrem, direto ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida ou aceitar a promessa de tal vantagem. Aí vem lá no parágrafo 2º falando o seguinte: se o funcionário pratica, deixa de praticar ou retarda ato de ofício com infração de dever funcional, cedendo a pedido ou influência de outro. É o parágrafo 2º. Aí ele tem pena de detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. Isso mesmo. Vamos aqui, vamos voltar para a questão. Pronto, então tá feito aqui. Vamos lá, 14. 14. Para 14. 14. A questão 14, a gente também acertou. Acertou. A gente marcou a letra E. Vamos lá. 14, a gente marcou a letra E. Mas essa aqui tá desatualizada, hein? Vamos tentar responder do jeito que der. Vamos ver. Letra A. Artigo 42, né? Vamos lá. Ou questão 14. Letra A. Por ocasião da fixação da pena base, o juiz considerará de forma preponderante a natureza e a quantidade da substância ou produto, mas não a personalidade e a conduta social do agente. Errado, né? Aqui é o artigo 42. Artigo 42 da Lei de Drogas. E diz assim, ó: o juiz, na fixação das penas, considerará com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal a natureza, a quantidade, a personalidade, só lembrei agora. A personalidade e a conduta social. Natureza, quantidade, personalidade, conduta social. Então, artigo 42. Vamos lá. Então, o erro aqui está em não, né? Quando ele coloca não. Quando coloca não, tá errado. Vamos lá. Letra B. Para o Supremo Tribunal Federal, a manifestação favorável à descriminalização ou legalização do uso de substância entorpecente externada no artigo de jornal configura o crime de induzir, instigar ou auxiliar alguém ao uso indevido de drogas. Letra B. Letra B. Errada, né? Isso aqui se encaixa dentro
dentro da liberdade de expressão. O STF, por unanimidade, julgou procedente a ADI 4.274, para dar ao parágrafo 2º da Lei de Drogas interpretação conforme a Constituição, para dele excluir qualquer significado que enseje a proibição de manifestações e debates públicos acerca da descriminalização ou legalização do uso de drogas. Então fica dentro da liberdade de expressão. Liberdade de expressão. Liberdade de expressão. Interpretação conforme. Interpretação conforme. Beleza. Interpretação conforme. Boa, vamos lá. Letra C. Vamos, letra C. Letra C. Prescrever ou ministrar culposamente drogas sem que delas necessite o paciente, ou fazê-lo em doses excessivas ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Artigo 38. Certinho, isso mesmo. Então não é atípica, né? A gente só marca ali o que está errado. Prontinho. Letra D. Vamos para a letra D. Se o agente se associa a outra pessoa para o fim de praticar o crime de produzir e fornecer drogas sem autorização legal e, além disso, efetivamente produz e fornece essas drogas sem autorização legal, comete apenas o crime de tráfico, ficando a associação para o tráfico por ele absolvido. Errado. Errado, né? Diz assim a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que é possível ocorrer concurso material entre os crimes de tráfico e de associação para o tráfico. Concurso. Opa. Vamos lá. Concurso material. Material. Concurso material. Vamos lá, letra E. A letra E foi a questão correta. Que no final das contas eu achei que todas estavam erradas e aí marquei a letra. Acabei marcando a letra E. Letra E. Vamos lá. Letra E. A aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, parágrafo 4º da Lei 11.343 de 2006, ou seja, o tráfico privilegiado, não afasta a hediondez do crime de tráfico de drogas. Isso era a súmula. Era a súmula 512. Entretanto, hoje já se considera-se que o tráfico privilegiado não é hediondo. Então, por isso que a questão está desatualizada. Essa é a base de hoje. Vou aumentar aqui. Hoje, tráfico privilegiado não é hediondo. Beleza, vamos lá. 15. Vamos para 15. 15. Na 15, era para marcar a questão correta. A gente marcou e acertou. Nós marcamos a letra E. Na 15, nós marcamos a letra E. E acertamos. Vamos ver aqui os artigos e a explicação de cada um. Vamos ver a letra A. Letra A.
o crime de fraude processual. Vou tentar escrever aqui com esse. Fazer o teste. O crime de tráfico processual no trânsito. Vamos ver aqui. Vou colocar aqui. Pronto. O crime de fraude processual no trânsito só se configura se o procedimento de investigação criminal ou o processo penal tiver sido iniciado por ocasião da inovação artificiosa do estado de lugar, da coisa, da pessoa, tendente a induzir o erro ou induzir a erro ou policial, o perito ou juiz. Não é, né? Isso aqui tá na cara que não é. Que não é só quando inicia assim. Vamos ver aqui. Isso aqui está no artigo 312 do Código de Trânsito Brasileiro. Configura-se esse crime a conduta de inovar artificiosamente em caso de acidente automobilístico com vítima na pendência do respectivo procedimento policial preparatório, inquérito policial ou processo penal, o estado de lugar, de coisa ou de pessoa, a fim de induzir a erro o agente policial, o perito ou o juiz. Então, de acordo com o parágrafo único do artigo 312, aplica-se o disposto nesse artigo, ainda que não iniciados quando da inovação o procedimento preparatório, o inquérito ou processo aos quais se refere. Então, aqui, crime de fraude processual no trânsito, crime de fraude. Mas hoje está direto o negócio. Crime de fraude processual. De trânsito. Aí ele vem e coloca. De trânsito. Aí ele vem e coloca. Vou aumentar um pouquinho. A questão, né? Vamos dividir aqui. O que a questão fala. Aqui é a questão. E aqui o que é correto. A lei fala, né? Que a lei fala. No caso, a questão fala que só será crime de fraude processual de trânsito se tivesse iniciado por ocasião da inovação artificiosa, ou seja, a inovação gera o início. Aqui. Vamos subir um pouco aqui. Gera o início. Já na lei, a lei fala o seguinte: ainda que não iniciado, ainda que não iniciado, ou seja, se a fraude pode acontecer mesmo que não tenha acontecido essa inovação aqui, ó. Mesmo que não tenha acontecido essa inovação. Aqui. Difícil hoje. Mesmo que não tenha acontecido essa inovação. Aqui é a diferença entre elas. Por isso que tá errado a questão. Vamos lá, letra B. O crime de homicídio culposo. Letra B.
O crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor é agravado por circunstância legal se o motorista não tiver carteira de habilitação. Vamos lá, letra B. De acordo com o artigo 298 do CTB, são circunstâncias que sempre agravam as penalidades dos crimes de trânsito ter o condutor do veículo cometido a infração com dano potencial para duas ou mais pessoas, ou com grande risco de grave dano patrimonial a terceiros. Item 2. Utilizando-se o veículo sem placas ou com placas falsas ou adulteradas. 3. Sem possuir. Cadê? Sem possuir permissão para dirigir ou carteira de habilitação. Então, circunstância agravante. Circunstância agravante. Não possuir carteira. Não possuir CNH. Pronto. Isso aqui agrava, sempre agrava. Aí ele continua. Item 4. Com permissão para dirigir ou carteira de habilitação de categoria diferente da do veículo. E aí ele vem, inciso 5. Quando a sua profissão ou atividade exigir cuidados especiais com o transporte de passageiros ou de carga. Item 6. Utilizando veículo em que tenham sido adulterados equipamentos ou características que afetem a sua segurança ou o seu funcionamento de acordo com os limites de velocidade prescritos nas especificações do fabricante. Item 7. Sobre faixa de trânsito temporária ou permanente destinada a pedestres. Ele vem e coloca. Só que aqui sem possuir carteira de habilitação. Beleza. Aí ele vem e coloca. Ocorre, porém, que não possuir permissão para dirigir ou carteira de habilitação é uma causa de aumento de pena no caso de crime homicídio culposo na direção de veículo automotor, conforme se observa no inciso 1 do parágrafo 1º do artigo 302. Então isso aqui no artigo 298 do CTB. 208 do CTB. Já no artigo 300, já no artigo 302, parágrafo 1º, inciso 1, vamos ver aqui. CTB. Vamos ver aqui, 302. Coloca aqui, ó. Fazer a tradução aqui. 302. Ele coloca. Praticar homicídio culposo na direção do veículo. Aí, beleza. Vem detenção de 2 a 4 anos. Depois ele coloca. No parágrafo 1º, no homicídio culposo cometido na direção de veículo automotor, a pena é aumentada. Então aqui, aumento de pena. 1/3 a 1/2, ou seja, metade. Aí já é o item 1. Já é o inciso 1. Não possuir permissão para dirigir ou carteira de habilitação. A mesma coisa, né? Não possuir CNH.
Aí já nesse caso, não se aplica. Não se aplica. Vou voltar para lá, né? Já nesse caso, não se aplica o artigo 398. Aqui, ó. Não se aplica o artigo 398. Isso mesmo. Não se aplica o artigo 398. Então tá errado. Então aqui não vai ser agravado, né? Não é agravado, e sim majorado. Continuando, letra C. Letra C. Letra C. De acordo com o entendimento do STJ, manifestado, vamos ler primeiro aqui, né? Letra C. O tipo penal de afastamento do condutor do veículo do local do acidente para fugir à responsabilidade jurídica que lhe possa ser atribuída viola o princípio de que ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo, segundo o STJ. Aí vem. De acordo com o entendimento do STJ, manifestado no agravo, vamos colocar aqui, agravo em recurso especial, recurso especial, em recurso especial, número 572, 310, 572, 310, DF. Aqui é STJ, tá? Né? STJ. Enquanto não discutida em ação adequada à constitucionalidade das disposições do artigo 305 do Código de Trânsito Brasileiro, continua típica penal a conduta do motorista que foge do local do acidente. Ou seja, o artigo 305 do CTB não viola o princípio de que ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Vamos ver o que é o artigo 305. Afastar-se o condutor de veículo do local para fugir à responsabilidade penal ou civil que possa ser atribuída. Mas aqui já tem uma ADC 35. Vamos verificar aqui. Já foi julgada, se não foi. Tem uma ADC aqui. Mas aparentemente não foi julgada ainda não. Só isso. ADC 35 aqui. Beleza. Mas aí o STJ fala que por enquanto continua típica a conduta, né? Então, não viola. Vou colocar aqui, ó. Não viola. Não viola. Por enquanto. Por isso está errado. Vamos ver a letra D. Letra D. Vamos lá. A demonstração de que o motorista conduziu o veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão de influência de álcool só pode ser feita por meio de teste de alcoolemia ou da perícia do médico legal. Errado. Aí vamos aqui, ó. De acordo com o parágrafo 1º do artigo 306 do CTB, a conduta que o motorista conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool poderá ser constatada. Aí ele fala,
Concentração igual ou superior a 6 decigramas por litro de sangue ou igual a 0,3 miligramas de álcool por litro. Sinais, aí vem aqui a outra parte, ó. Sinais, aqui, ó. Letra D. Primeiro tem essa parte que é a concentração, né? Concentração. Concentração. Né? Que aí pode ser 6 decigramas ou 0,3 miligrama, né? Beleza. Tudo bem até aqui. E a outra são sinais. Sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo CONTRAN, alteração de capacidade psicomotora. Então está errado. Só. Tá errado por causa do só aqui, ó. Errado. Pronto. Letra E. Vamos para a letra E. Letra E. O crime de entregar a direção de veículo automotor à pessoa não habilitada com habilitação cassada ou com direito de dirigir suspenso é de perigo abstrato, conforme entendimento do STJ. Então, esse entendimento do STJ, manifestado no enunciado da súmula, uma súmula 575, que estabelece que constitui crime a conduta de permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor à pessoa que não seja habilitada ou que se encontre em qualquer das situações previstas no artigo 310 do CTB, independentemente da ocorrência de lesão ou de perigo de dano concreto na condução do veículo. Vamos lá, deixar claro. Independentemente da ocorrência de lesão ou de perigo de dano concreto na condução do veículo. Portanto, conforme o entendimento do STJ, o crime de entregar a direção de veículo automotor à pessoa não habilitada, com habilitação cassada ou com direito de dirigir suspenso, é um crime de perigo abstrato. Crime abstrato. Crime abstrato. Crime abstrato. Pessoal, mais 5 aí corrigidas, hein?